Nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, querida Irmandade, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este é o nosso culto da Congregação Cristã Apostólica. Que possamos, irmãos, nesse tempo que estaremos juntos, celebrar um culto de adoração ao nosso Deus. Nos hinos que formos cantar, passará o letreiro na tua tela, que você possa cantar junto a nós. Irmãos, participa do culto, participa da comunhão do culto. Os hinos, as orações, servem para nós entrarmos no santuário do Mestre. Você fica em comunhão, o Senhor trabalha na tua vida e a palavra vem e fala com a tua necessidade. Vamos celebrar, irmãos, vamos adorar, vamos glorificar ao nosso Deus. Nesse culto, entoaremos hinos, orações, não importa que seja da Congregação Cristã Apostólica. Nós tomamos o cuidado de sempre pedir hinos que sejam comuns a mais igrejas, a outras irmandades, mas não importa que seja da Cristã Apostólica, é um culto de adoração a Deus. Vamos fazer dessa maneira? E se você souber, tiver conhecimento, como nós temos sempre conhecimento dessas coisas, de irmãos, famílias que estão caídas, que estão precisando de uma palavra de misericórdia, de sentir um pouco da doce presença de Jesus Cristo, do Espírito Santo sobre nós, compartilhe, irmãos, o nosso culto, compartilha esta transmissão, seja em que tempo for que a pessoa assistir, que o Senhor possa também entrar, prosperar e mudar a vida de todos, porque é a missão que nós temos. Nós não temos a missão de sermos os mais conhecidos, nós não temos missão de fazer membros, nós temos missão de expandir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Iniciando esse culto em comunhão, vamos cantar, irmãos, o hino que no livro de louvores, no inário da Congregação Cristã Apostólica, está no número 4.
a este culto em comunhão. Já vai colocando os seus pedidos de oração na lista de transmissão do Facebook e do YouTube. Em comunhão, vamos continuar esse culto cantando o hino 119, 119. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Iremos, neste momento, buscar o Senhor em oração, amados. Apresentaremos os pedidos da igreja. Confesse, clame, adore a Deus onde você estiver. Ainda que não seja possível você clamar em voz alta, mas
medite no Senhor neste momento. A oração é uma arma poderosa, irmãos. É uma arma poderosa que nós temos, que o Senhor nos deu. Que possamos, neste momento, ficar em comunhão com o Senhor. Iremos dobrar os nossos joelhos. Cada um faça conforme o seu sentimento. Em comunhão, busquemos a face de Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, aleluia, Senhor eterno. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor, na Tua presença, para Te agradecer a grande sorte que coube a nós de sermos chamados Teus filhos e herdeiros das Tuas promessas. Graças Te damos, Senhor, pelo fôlego de vida, graças Te damos porque mais uma vez, até aqui, a Tua mão tem nos alcançado, Senhor. Te louvamos, Te adoramos, Te glorificamos, não por costume, mas assim fazemos, Senhor, porque confiamos que Tu és Deus sobre todas as coisas, que mediante a Tua palavra todas as coisas se fizeram, Senhor, e sem Ti nada existiria. Fazemos essas coisas, clamamos, Te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Entretanto, Pai de misericórdia, se de alguma maneira temos errado, faltado, pecado na Tua presença, seja por pensamentos ou por obras, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Na multidão da Tua misericórdia, perdoa as nossas faltas e os nossos erros pelo amor do Teu santo nome. Nos guie conforme Tu requer de nós. Permita que possamos estar, Senhor, sempre nos caminhos que nos conduz à salvação. Ó Deus de misericórdia, santo e justo, apresentamos a nossa nação brasileira, apresentamos as forças de saúde pública, a força de segurança do nosso Brasil, do nosso estado, das nossas cidades. Senhor, os dias são maus, mas Tu és Deus sobre todas as coisas. Nós Te pedimos, Senhor, toma a nossa nação, toma o Teu povo onde é que eles estiverem, nas Tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia de nós, permita que possamos viver dias de paz, dias prósperos, que haja saúde no meio do povo, Senhor. Desperta, Senhor eterno, os caminhos, mas coloca um ponto final nesta pandemia que tem assolado a sociedade. Ó Deus de misericórdia, queira ser conosco, queira ser com as nossas famílias, queira ser, Senhor eterno, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, nossos pais, com as nossas empresas, com os nossos empregos, Senhor. Queira ser com os nossos patrões, pelo amor do Teu santo nome. Queira ser com os nossos clientes, Senhor. Abençoe também os nossos clientes. Abençoe a todos, Senhor, na multidão da Tua misericórdia. Ó Deus de piedade santo, nesta oração apresentamos todos os pedidos que o Teu povo tem feito menção, Senhor, seja em que meio for, de internet, do grupo de WhatsApp, nós Te apresentamos, Senhor, porque o Teu povo confia na Tua providência, nós também confiamos, nós sabemos, estamos certos e confiantes que Tu és o Deus que opera no impossível, que Tu és o Deus que opera, Senhor eterno, aonde não há mais chance, aonde não há mais condição, aonde, Senhor eterno, o homem tira a mão, é o tempo que Tu coloca as Tuas mãos, Senhor. Por isso nós Te pedimos, Senhor, queira tomar todos os pedidos de oração nas Tuas mãos, Senhor. Há irmãs, há irmãos que pedem nos cultos online, Senhor, há tanto tempo pelas mesmas causas, Senhor, mas nós confiamos que hoje pode ser o dia do ponto final da aprovação do Teu povo. Senhor, coloca o Teu povo de pé, coloca o Teu povo em liberdade na multidão da Tua misericórdia. E há também, Senhor, aqueles clamores, aqueles lamentos, aquelas confissões que só Tu conhece do Teu povo. Senhor eterno, Tu conhece a lágrima derramada,
Tu conheces o clamor, Senhor, o lamento. Senhor, aonde o homem não ouve, aonde o homem não conhece, aonde ninguém sabe, Tu conhece, Tu sabe, Tu ouviste, Senhor. Toma na Tua mão, na multidão da Tua misericórdia, faça uma obra nova. Senhor eterno, alinha, Senhor eterno, os nossos caminhos, no caminho das prosperidade e das bênçãos que vem do trono da Tua glória. Senhor, una o que está afastado, prepara o que não é possível, e o Teu nome será glorificado nas congregações, Senhor. Ó Deus de misericórdia santo, queira ser com o Teu povo, queira ser também, Senhor eterno, na guia do Teu Santo Espírito sobre nós, no decorrer desse culto, e manda para nós um passo da Tua santa palavra. É o que te pedimos, rendemos-lhe graças por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Bem, amados irmãos, como os irmãos têm conhecimento a respeito dos cultos online, nós temos culto online no YouTube, no Facebook, todos os dias. Às terças-feiras nós temos culto online às 14 horas. Aos sábados nós temos culto online presencial também, de terça-feira também presencial em Alphaville. Aos sábados, 10 horas da manhã, temos culto presencial e online somente com as irmãs em Alphaville. Aos domingos temos os cultos às 10 horas da manhã, online e presencial aqui na nossa congregação. E domingo à noite temos cultos às 18h30. E de segunda a sábado, sempre de maneira ininterrupta, com a graça de Deus, cultos às 20 horas. Convidamos aos irmãos que possam compartilhar os nossos cultos, que possam estar presentes e em comunhão nas transmissões. Nós somos a Congregação Cristã Apostólica, nós de maneira alguma queremos incorrer ou induzir a nossa querida irmandade que nos acompanha a algum tipo de erro, a algum tipo de engano, achando que vocês estão em outra igreja. Sempre temos o cuidado de manter o nosso logotipo, a nossa marca, logomarca nas transmissões. Mas nós não estamos, irmãos, querendo que você deixe a tua igreja e venha para a Congregação Cristã Apostólica. A todos que têm prazer, as nossas igrejas estão abertas para receber a todos com amor. Mas o nosso fundamento não é tirar as pessoas de uma igreja ou de outra. O nosso compromisso é levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo aonde o Senhor nos der a graça de alcançar. Alcançar aquelas famílias que nunca ouviram a palavra. Alcançar as famílias que nunca receberam um conselho, nunca sentiram a comunhão. Então nós te pedimos, compartilhe com quem frequenta algum culto, compartilha com quem você saiba que nunca frequentou nenhum culto, nenhum tipo de ajuntamento, nenhuma missa, nada. Pessoas que estão sozinhas no mundo. Compartilhe, irmãos. Faça essa gentileza com quem você quer bem, porque nós compartilhamos histórias, vídeos engraçados, piadinhas, eventos, festividades, discursos políticos, críticas políticas. Compartilhe a palavra também. Esteja conosco nos cultos. A palavra do Senhor, ela é atemporal. Ainda que você assista a uma retransmissão, o Senhor fala com a tua alma. Porque não é você que escolhe o dia, é o Senhor que te alcança. E o Senhor te alcança quando Ele quer, mas coloca-te a caminho. Esteja conosco, que possamos estar sempre juntos, celebrando cultos
de adoração ao nosso Deus. A Congregação Cristã Apostólica, amados irmãos, também tem programação na rádio. Aqui em São Paulo, se você colocar no seu rádio na estação 101.3, de segunda a segunda, das 6 às 8 horas da manhã, das 6 da manhã às 8 da manhã, você estará conosco, ao vivo, participando dos cultos, participando da programação, e haverá sempre uma palavra para levantar a tua fé, para começar o dia de pé, glorificando ao nosso Deus. Então nos acompanhe. E aos irmãos que têm prazer nos nossos cultos, têm prazer na nossa programação na rádio, ou quer ouvir a nossa programação da rádio também, entretanto é fora da área de São Paulo, você pode nos alcançar, nos localizar em qualquer plataforma da Android ou da Apple, no aplicativo CCA Cristã Apostólica. Neste aplicativo você terá acesso a toda a programação da rádio, a todos os cultos por vídeo ou somente por áudio. Também terá diversas outras facilidades, poderá ouvir os hinos que nós cantamos, a parte instrumental dos hinos, você poderá ter esse conteúdo também. Tudo gratuito, não se cobra nada por isso. Quanto às ofertas, não cobramos dízimo e nem cobramos mensalidades dos nossos irmãos membrados na Cristã Apostólica. Mas você, seja na nossa igreja, ou seja, em qualquer igreja que você participe, irmãos, oferte ao Senhor o melhor da tua casa. Oferte as primícias que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. O Senhor quer que nós tenhamos a nossa mente voltada ao trono da glória dEle e não com o nosso coração nas coisas terrenas, no dinheiro. Então, irmãos, quanto às ofertas, que o Senhor guia todos nós para estarmos sempre fazendo o nosso melhor para a obra de Deus. Não tendo mais assuntos, irmãos, vamos cantar o hino 367.
Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, quem tem uma Bíblia, convido a abri-la, segundo nos relatou o Evangelho, o apóstolo João. Evangelho segundo João. Glória a Deus. No capítulo 5, Evangelho segundo João, capítulo 5, lemos com a ajuda de Deus, amém, a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um certo homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor, irmãos, muito conhecida, muito lida, diversas vezes é recitada nos cultos, deste grande milagre que o Senhor fez, mais este milagre que o Senhor fez. Segundo nos relata João, o Senhor Jesus estava vindo durante a caminhada dele, chegando a Jerusalém, e passou, irmãos, por um lugar conhecido, que era este lugar do tanque de Betesda. E vejam os irmãos, que aqui não fala que todos eram curados, mas somente o primeiro que descesse as águas. Então nós temos por interpretação que aquele movimento pelo qual o Senhor Jesus passara não tinha só o primeiro que haveria de ser curado e este paralítico que há tanto tempo esperava pela libertação. Aqui não relata que o Senhor Jesus não tenha curado os outros, ou que tenha curado os outros. Aqui a atenção está somente no primeiro e naquele ao qual o Senhor teve misericórdia. E nós, irmãos, nem sempre conseguimos ser o primeiro. Nem sempre nós conseguimos ter a primazia de uma benção, de uma cura, de uma libertação, de uma exaltação.
mas nós estamos num culto de adoração ao Rei da Glória, por Jesus Cristo, a qual tem misericórdia de todos nós. E hoje, irmãos, o Senhor nos relembra esse milagre, este favor. Na sequência da leitura, veremos que os homens fariseus, os homens judeus, não louvaram ao Criador pelo milagre, mas discriminaram ao próprio curado a respeito de uma linha, uma regra, uma lei moral, que não é uma lei que esteja no Levítico, de maneira muito clara que você não possa pegar a sua cama depois de uma cura, mas era um costume. E o milagre ficou num segundo plano. E perguntando por ele o que havia acontecido, ele falou: passou aqui um homem, perguntou se eu queria ser curado e me curou. E mandou que eu pegasse a minha cama e fosse embora. Perguntaram: mas quem é esse homem? Ele falou: eu não sei. Eu não sei porque foi tão rápido. Porque às vezes a obra de Deus é tão rápida que a gente não sabe nem como que aconteceu. Ele falou: eu não sei como ele é, eu não sei o nome dele. Eu sei que ele me curou e foi embora no meio da multidão. Mas, irmãos, ainda que nós não saibamos, ainda que nós não conheçamos, o Senhor também nos conhece. Numa multidão que há no mundo, o Senhor conhece a cada um de nós, desde o ventre das nossas mães, amados irmãos. Desde que antes fôssemos gerados, o Senhor já nos conhecia, porque no ventre da nossa mãe já tinha o Espírito do Senhor sobre nós. Já tínhamos uma alma para dar conta ao nosso Deus. Então vejam os irmãos, que ainda que este homem tenha recebido a cura, ainda que este homem não tenha conhecimento de quem o tenha curado, logo a seguir, na leitura, o Senhor Jesus o reencontra. O Senhor Jesus veio ao encontro dele novamente e aconselha-o que não peques mais. Então, irmãos, você pode estar numa situação, nós podemos estar numa situação em que perdemos a primazia, perdemos a condição de ser o primeiro a entrar não no tanque de Betesda, mas entrar por um caminho de exaltação, de libertação. O Senhor nos anuncia por essa palavra. Ainda que você não seja o primeiro, mas é chegada na tua casa a misericórdia do Senhor. O que você buscou, o que você correu, o que você precisava ter um esforço e você não conseguiu, o Senhor fará na tua vida. O Senhor fará por nós, amados irmãos. E oxalá estas coisas aconteçam de maneira tão rápida que você não sabe se foi com a tua capacidade, pela tua inteligência, pela conversa que você tem, pelo pedido que você fez. Antes que sobrevenha a grandeza no teu sentimento, o Senhor te anuncia: será o Senhor em todo o tempo trabalhando ao teu favor. O Senhor te encontra antes, o Senhor te encontra na hora certa, o Senhor te lembra depois, mas que na tua vida haverá prodígios, milagres, misericórdias e as bênçãos do Senhor
sobre ti derramada, meu irmão, minha irmã. Se outros tomaram parte da tua bênção, assim como se outros tomaram parte do milagre neste dia do Senhor Jesus, não turba o teu coração. A palavra do Senhor hoje vem e fala com você, fala com a tua alma. Hoje o Senhor levanta a tua cabeça. Tomará parte desta benção, saberá que o Senhor é o teu Deus. Todos aqueles que se chegarem receberão testemunho da obra e receberão testemunho da palavra pela tua boca. Imagine os irmãos, uma prova demorada, uma prova de 38 anos, uma enfermidade, num tempo em que as pessoas viviam poucos anos, viviam 30, 40, era a idade média do homem naquela época, porque tinham muito pouca ciência na medicina para combater vírus e bactérias, que sempre foi o motor de dizimar a sociedade. E esse homem estava então, ele estava a vida inteira dele nessa situação. Ele esteve durante toda a vida dele de maneira que ele não aceitava a condição, porque ele sabia que tinha um Deus, que o anjo descia a mandado do Eterno para curar os enfermos. Que a tua prova demorada não te desanime, que a tua prova demorada não coloque você em contradição, tampouco que você aceite o estado que você se encontra. Que haja fé no teu coração, meu irmão, que haja fé no teu coração, minha amada irmã, porque o Senhor já está a caminho e te encontrará, e quando você menos espera, um milagre alcançará a tua vida. É a palavra. Aqui hoje o Senhor, neste culto, é o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem milagre para o teu povo. O Senhor tem misericórdia para o povo. O Senhor tem refazer caminhos, alcançar sonhos, alcançar resultados que parece que está tão longe, parece que como você não tem a primazia, como você não é o primeiro, você não pode alcançar. O Senhor fala, você pode, você vai e vai ser melhor do que quem foi primeiro. Porque quando o próprio Cristo faz o milagre, irmãos, tem uma marca especial. Sobre a tua vida há a marca de Cristo trabalhando, há a marca do Espírito Santo trabalhando por vós. Recebamos essa palavra, tenhamos fé, tenhamos entendimento para reconhecer que tudo na nossa vida é o Senhor. Passamos por provações, passamos por dias turbulentos, mas passamos pela misericórdia, e a misericórdia nos alcança, e a misericórdia trabalhará por nós, por essa palavra. Que o Senhor nos traga, irmãos, a consciência de que não é o pastor, que não é o homem, tampouco a nossa força, não é o ancião, não é o diácono, não é o prefeito, não é o vereador, a assistência social, nem o médico. É o próprio Espírito Santo, é o próprio Cristo intercedendo e te colocando de pé. Receba essa palavra como vinda da parte do nosso Deus, confiemos nela e que em tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Em comunhão, amados irmãos, agradeçamos esse culto com oração no nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória ao Senhor, bendito é o teu nome, Senhor. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor eterno, em ato de agradecimento, para te louvar, para te glorificar e te agradecer por esse santo culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos pelos hinos que cantamos, graças te damos pelos conselhos, pela oração que tem chegado no trono da tua glória, e maiormente te somos gratos pela tua santa e bendita palavra. Entra, Senhor eterno, nas nossas vidas, toma a cada um de nós, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pais, Senhor, e faça prodígios, milagres e maravilhas no nosso meio, pelo amor do teu santo nome. Nós confiamos em ti, Senhor, que não tenha em nós nenhum sentimento de sermos atrasados, de termos perdido a benção porque não conseguimos chegar em primeiro. Senhor, nós estamos diante do primeiro, nós estamos diante do único, do maioral, do Senhor dos senhores, dos Deus dos céus e na terra. Senhor, pela tua palavra, toma as nossas vidas nas tuas mãos e prospera os nossos caminhos, seja na saúde, na vida cotidiana, na vida espiritual, na multidão da tua misericórdia. Despede-nos em paz, que tenhamos dias, noites, tardes de alegria, de contentamento, de prosperidade, e entra na nossa vida, entra no nosso caminho, Senhor, e muda as coisas e faça um milagre nas nossas vidas, pelo amor do teu santo nome. Queremos alcançar e confiamos em ti. Graças te damos, não que haja em nós merecimento, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 52. Com
nome santo do Senhor. Aleluia. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus. Que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.